Maceió, Alagoas, 1º de março de 2024. Após um conflito, namorado e filha decidem dar um fim a uma mãe que não aceitava seu relacionamento. O destino dela? Uma geladeira. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mirla Prado e eu estou muito feliz para apresentar para vocês pela primeira vez o quadro Fatos Sinistros que Chocaram o Brasil. Esse quadro será semanal ou não e terá por finalidade expor casos brasileiros que tiraram o povo brasileiro do eixo. O objetivo do quadro é trazer cada vez mais para vocês casos que estão mais próximos da nossa realidade. Eu sei que muitas pessoas não gostam de casos brasileiros devido aos resultados, né? Mas assim, se você vai requerer uma mudança em nosso Código Penal, é importante que a gente esteja por dentro da nossa realidade, certo? Mas para tranquilizar os amantes de casos gringos, não se preocupem, tá, gente? Porque eu continuarei trazendo fatos do mundo todo. E eu resolvi fazer esse cantinho especial para dar mais visibilidade às histórias das nossas vítimas e, quem sabe, assim ajudar a conseguir justiça. E assim, só o que vai acontecer, na verdade, é um aumento do número de casos de vídeos no canal. Tá vendo? Era uma boa notícia, né? E assim, gente, sem mais delongas, eu quero fazer aqueles pedidos carinhosos. Se você ainda não é inscrito nesse canal e se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever. Se já é inscrito e ainda não ativou as notificações, ativa para você não perder nenhum fato sinistro a partir de agora. E se puder, deixa aquele like logo agora no começo do vídeo, vai? Porque me ajuda muito a produzir muito mais conteúdo para vocês. Antes que eu esqueça, porque eu já estava esquecendo, a partir dessa próxima semana, toda quarta-feira, eu colocarei uma caixinha lá no meu story do meu Instagram pessoal para poder receber de vocês todas as dicas que vocês têm para me dar, como dica de caso e várias outras coisas. Por quê? Porque muitas das vezes vocês escrevem aqui nos comentários e felizmente a gente tem muitos comentários e eu acabo me perdendo. E isso foi a forma melhor que eu arranjei de ter um contato melhor com vocês e poder atender o pedido de vocês, tá bom? É isso, meus amores. Fica aqui meu muito obrigada e agora, bora pra história. Flávia dos Santos Carneiro, residente do bairro do Jacintinho, em Maceió, era uma mãe carinhosa solo, de 43 anos, que fazia absolutamente tudo pelo bem-estar dos filhos. Flávia era uma garçonete. Enquanto ela ia trabalhar, sua filha de apenas 13 anos, que chamaremos aqui de Mi, e também não teve sua identidade revelada devido à idade, apenas estudava. Eu preciso aqui fazer um esclarecimento sobre um ponto em minha pesquisa. Segundo o pai de Flávia, o senhor Benedito Carneiro, a filha morava sozinha com sua neta. No entanto, em depoimento, o algoz afirma que a filha morava com seus 2 filhos, um rapaz mais velho e a garota de 13. A vida da família era muito dura. Flávia assumia todas as responsabilidades da casa, não só como mantenedora do lar, mas também ela era a única responsável pela criação dos filhos, e por isso ela se preocupava muito com os estudos, o futuro da garota e com quem ela se envolvia. Flávia foi descrita por familiares, colegas de trabalhos e amigos como uma mulher muito agradável, pacífica e que tratava todos muito bem. O relacionamento de mãe e filha era, digamos que, bom, com obviamente os altos e baixos de qualquer relação. Mas tudo começou a mudar em meados de 2023, quando a garota, no fim de setembro, enquanto estava em frente à sua casa, avistou um homem de 22 anos chamado Leandro dos Santos Araújo, enquanto este estava trabalhando em uma capotaria que ficava em frente à casa da jovem na época. Eles se conheceram através de um casal de amigos em comum e passaram imediatamente a namorar. Mais tarde, Leandro disse em depoimento na delegacia que não sabia a idade de Mi, pois, segundo ele, ela possuía um corpo exuberante, que de início lhe induziu ao erro em achar que a garota tinha por volta de 17 anos. Mas também em depoimento, a jovem acabou meio que desmentindo o namorado, afirmando que ele sempre soube que ela tinha 13 anos. De início, parecia que Flávia aceitava bem a relação da filha com Leandro, tanto que em pouco tempo, após o início do namoro, em outubro, ele começou a morar na casa de Flávia. Logo depois disso, a família agora decidiu se mudar para uma casa maior,
de 3 quartos, tudo pelo conforto e bem-estar dos moradores da casa, Flávia, Mi, Leandro e o filho não identificado. E assim a mudança aconteceu aos poucos durante a época do Natal. Mas a convivência traz rachaduras, não é mesmo? Leandro ficou então desempregado e assim ele passava o dia em casa consumindo substâncias ilícitas e aquilo foi tirando Flávia do eixo, já que ela trabalhava quase todos os dias de 7 da manhã até 10 da noite. As coisas se acalmaram um pouco quando Leandro voltou a trabalhar, mas não adiantava mais, o clima já era tenso demais na casa, e as brigas por esse e outros motivos só começaram a aumentar. Até que no domingo de carnaval, Leandro decidiu curtir o bloco de carnaval e chamou a namorada para ir junto. Ela disse que estava com dor de cabeça e pediu que ele fosse sozinho. Mas foi aí que as coisas começaram a desandar de vez entre Leandro e Flávia. Olha só. Quando ele retornou do bloco, ele chegou em casa e viu que sua namorada e Flávia não estavam lá. Assim, ele resolveu sair em busca delas. Logo, ele as encontrou em um barzinho que ficava próximo da casa onde eles moravam. Chegando lá, estava em uma mesa Flávia, Mi e um amigo de Flávia, que a gente não sabe o nome, mas que se referem a ele como o colombiano. Assim que Leandro chegou, ele foi confrontado por Flávia do porquê ele havia ido curtir o carnaval sem sua filha. E assim os dois entraram em uma discussão. E depois disso, Flávia, Mi e Colombiano foram para casa. Depois de um tempo, Leandro também chegou em casa e a briga recomeçou. E todos muito exaltados perderam seus limites. Leandro, agressivo, chegou a quebrar a janela da casa e ele e Flávia passaram para as vias de fato. O negócio começou a ficar físico, até que eles foram separados pelo colombiano que ali estava. Quando Flávia se fechou no quarto para impedir que sua filha fosse embora com Leandro, ele ficou muito irado e acabou arrombando a porta e batendo em Flávia. Em meio a toda essa situação, uma garrafa foi quebrada e Colombiano acabou se ferindo, deixando um rastro vermelho pelo chão da casa. Após tudo isso, Flávia mandou que Leandro saísse de casa e disse que não queria mais o ver ali. E por isso ele acabou voltando para a casa de sua família. Depois de todo esse acontecimento, Flávia gravou um vídeo que se encontra em poder da polícia, onde ela mostra o estado que a casa ficou toda quebrada após a reação de Leandro, e no vídeo ela chora se lamentando por tudo que ela passou. Após toda essa triste situação, Mi continuou se relacionando com Leandro, mas agora cada um em suas casas. E depois dos ânimos se acalmarem, segundo Leandro em depoimento, Flávia permitiu que ele fosse até a sua casa, quando ela não estivesse por lá. Mas a regra era clara, que quando ela chegasse, ele não estivesse mais por lá. E foi assim, segundo o acusado, que as coisas correram por um tempo. E enquanto isso, Mi e Leandro planejavam uma nova mudança, mas agora para morarem sozinhos. Mas em 1º de março desse ano, sim, há apenas poucos dias, segundo o depoimento de Mi, quando ela chegou em casa da escola, Leandro já estava lá, esperando por ela. E assim eles estavam contando que Flávia só fosse chegar às 22 horas, como de praxe. Mas nesse dia ela os surpreendeu e chegou às 20 horas. E aí vocês imaginam que o negócio ficou feio. Novamente o embate recomeçou e, segundo Leandro, de repente Flávia foi para a cozinha e pegou uma faca e foi para cima dele, mas ele se esquivou e deu um mata-leão nela, e foi aí que Mia ajudou ele a segurar a mãe. Não satisfeita com toda aquela brutalidade, Mi deu nas mãos do namorado a faca para finalizar Flávia. Mas, gente, eu preciso deixar claro aqui que essa é a versão dos acusados e a vítima, infelizmente, não está mais aqui para poder contar tudo como aconteceu de fato. Pois assim, baseado nos depoimentos dos criminosos, tudo teria sido um movimento de legítima defesa, digamos assim. Mas olhe um detalhe, legítima defesa com 20 estocadas, sendo que o próprio delegado do caso, Tiago Prado, declarou que todos os golpes foram concentrados pelas costas. Nas costas, né? Deixando inclusive em aberto a teoria se houve ou não uma premeditação.
No entanto, isso só poderá ser confirmado no desenrolar do inquérito com os resultados dos laudos necessários. Mas o delegado experiente confirmou em suas conclusões iniciais que os indícios mostram que possivelmente Flávia pode ter sido contida por um, enquanto o outro a golpeava. Quando eles perceberam que Flávia não vivia mais, o casal decidiu se livrar dela. Assim, eles amarraram suas mãos com um cabo e surgiu a ideia de enrolá-la em sacos plásticos e depois em um edredom para ofuscar o odor. Após isso, os dois limparam toda a cena e começaram a pensar como dariam um fim àquele corpo. Então, eles tiveram a ideia de tirar todas as prateleiras da geladeira e adivinhem, sim, Flávia foi parar lá. E logo depois disso, eles vendaram o eletrodoméstico com fitas adesivas. Sem respostas naquele momento, o casal decidiu ir dormir em outra casa, na casa que eles estavam mobiliando para se mudar. No dia seguinte, um sábado, eles voltaram para a casa de Flávia e decidiram fazer sua mudança para a casa nova, no bairro do Benedito Benz. E assim eles chamaram um conhecido que fazia frete e levaram alguns móveis que pertenciam a eles. Enquanto isso, a geladeira ficou na casa. Nos próximos dias, Mi, em posse do celular da mãe, começou a se passar por ela para não despertar desconfiança dos mais próximos. No trabalho de Flávia, a garota, se passando pela mãe, disse que ela estava doente e por isso iria passar alguns dias sem trabalhar. Enquanto para amigos e familiares, ela dava sempre desculpas esfarrapadas. Gente, agora só um adendo, tá? Eu preciso esclarecer aqui um ponto que, sinceramente, para mim ficou um pouco confuso. Onde estava o outro filho da Flávia durante toda essa ação? Talvez na casa do pai ou de uma namorada? Infelizmente, a única coisa que até então foi dita pela polícia é que na noite do fato estavam apenas os três na casa. Eu pesquisei em todas as agências de notícia algo sobre esse fato e simplesmente não tinha nada, tá? Provavelmente mais à frente a gente vai acabar sabendo, desvendando alguns detalhes que ainda é um caso muito novo, a mídia ainda não desvendou. Mas vocês sabem que eu tô sempre atualizando vocês pela comunidade do canal e pelo comentário fixado quando surge uma nova informação relevante. Mas assim, voltando para a história. Após 5 dias na geladeira, apenas na terça-feira, 5 de março, Mi e Leandro decidiram que aquela era a hora de se desfazer do eletrodoméstico. Então, eles chamaram novamente o rapaz do frete para levar algumas coisas para a casa de um irmão de Leandro. Além da geladeira, algumas outras coisas também foram colocadas na caminhonete. Quando o homem chegou, vendo que o eletrodoméstico estava extremamente pesado, eles resolveram chamar um rapaz que passava pela rua para ajudar assim a carregar aquele objeto. Pelo serviço, Leandro pagou R$20. Depois, Leandro entrou em contato com o pai, Ademir da Silva Araújo, para ajudar também. Assim, eles embarcaram no carro de Jacinto para Benedito, local que Leandro tinha falado onde seria o frete. E o que se sabe é que o homem já havia contado para seu pai tudo o que havia acontecido, e esse tinha ciência total dos fatos, e mesmo assim, ele foi cúmplice do filho. No carro, meio desorientado para onde ir, Leandro se virou para o motorista e de repente disse para ele mudar o percurso e pediu para que ele dirigisse para uma área chamada de Guaxumã, pois, segundo ele, aquela geladeira estava estragada e ele iria descartá-la lá em algum lugar na mata. O homem, que já estava com a pulga atrás da orelha, devido ao peso do eletrodoméstico que era de fato totalmente fora do comum, estranhou e logo ele disse que queria sim a geladeira, porque visivelmente ela estava boa, ela era nova ainda. Leandro mais uma vez disse a ele que a geladeira não servia mais, mas o motorista insistiu e pediu a geladeira dizendo que venderia para um ferro velho. Leandro negou. Então, após fazer o frete, desconfiado daquilo tudo, o homem se dirigiu para a polícia para fazer a denúncia. Lá ele disse o que aconteceu e levou os policiais até o local onde a geladeira foi abandonada, uma área de mata fechada na grota de Andraújo, no bairro do Guaxumã. Chegando lá, foi constatado que a geladeira de fato estava ali e dentro estava Flávia.
O estado de conservação do corpo era bom, devido ao fato dela ter ficado 5 dias dentro do eletrodoméstico ligado, o que fez com que preservasse o corpo, né? Além do mais, próximo à geladeira tinha um sofá que também tinha sido abandonado por Leandro, e nesse tinham marcas vermelhas. Nesse ponto eu realmente me questiono se o motorista percebeu ou não aquelas manchas no sofá. Porque assim, gente, o frentista desconfiou da geladeira pesada, certo? E se ele viu o sofá com as marcas, acredito eu que isso só reforçou suas suspeitas. No mínimo, né? Mas assim, é obviamente que o homem deveria estar completamente amedrontado, né? A gente nunca pode desconsiderar isso. Quem tira a vida de um, tira a vida de dois. E aí, só para contextualizar esse fato, após ser apreendido em depoimento na delegacia, Leandro disse o seguinte, olha só. Ele pegou e disse que ia ajudar. Aí eu falei, beleza, mas não sabia que tinha um corpo. Ele sabia? Sabia não, ele ficou sabendo depois. Aí, gente, fica o questionamento do porquê Leandro deixou claro em suas palavras que o fretista ficou sim sabendo o que estava acontecendo ali, mesmo que durante o processo. Qual foi a intenção do Leandro dizer algo assim? A gente tem uma ponta solta aí. E aí eu espero que com o desenrolar do processo a gente possa saber as respostas dessas perguntas. Mas eu adoraria ler a teoria que vocês têm. E assim, quem sabe, a gente possa esclarecer melhor os fatos que realmente deixaram um buraco na nossa cabeça sobre isso. Porque ao mesmo tempo, gente, eu me pergunto por que uma pessoa que não tem nada a ver com essa história se envolveria em tal trama? Será que ele ajudaria os homens consciente do que ele estava fazendo em nada em troca? E o que Leandro ganharia com aquelas palavras? Porque esse fato não diminui em nada a culpabilidade e automaticamente não reflete em nada em sua pena. Eu não sei, tá, gente? Mas a mente humana realmente, quando se trata de fatos sinistros, é um grande mistério. Após as descobertas, a polícia iniciou seus trabalhos e, com a ajuda do fretista, logo eles chegaram a 3 nomes. Estes eram Leandro dos Santos Araújo, o namorado da filha de Flávia, Ademir da Silva Araújo, o pai de Leandro, e Mi, a filha de Flávia. A polícia, em posse dessa informação, foi rápida e logo prendeu Ademir, assim como também a filha da vítima. Já Leandro ficou foragido por um tempinho, até que a polícia recebeu uma denúncia que dizia que ele estava escondido na casa de familiares no bairro do Jacintinho, e imediatamente eles se dirigiram para o local, onde acharam Leandro, que foi preso. Em depoimento à polícia, o homem tentou de toda forma vilanizar a vítima e até alegar legítima defesa, mas fica óbvio diante de todos os ferimentos que isso é totalmente incabível, mas cabe à sua defesa. Já a filha de Flávia, em depoimento também, acompanhada do irmão que ficou o tempo todo ao seu lado, deu sua versão sobre os fatos e disse que nem ao menos assistiu o que aconteceu. Mas ao mesmo tempo, ela o tempo todo tentou defender Leandro, culpando a vítima assim. O depoimento de ambos mostrou que eles tentaram ensaiar uma versão única, mas ao analisar os detalhes, muitos pontos se contrapõem, e agora nos resta esperar que a fase da paixão acabe e eles comecem a acusar totalmente um ao outro, assim como aconteceu em outros casos famosos, como o caso Richthofen, que é muito famoso no Brasil. Após todos presos, Ademir responderá como cúmplice na ocultação de cadáver e corrupção de menores, pois o fato foi cometido em concurso com uma menor. A filha da vítima foi apreendida e autuada por ato infracional análogo ao homicídio. Para ser mais específica, é quando o homicídio é cometido por um menor, e assim este fica sob a custódia do ECA. E a medida, digamos que punitiva, seria internação em estabelecimento educacional. E é importante ressaltar que o sistema de justiça juvenil foca na reintegração do jovem à sociedade e não na punição como ocorre no sistema penal adulto. Outro ponto que acho interessante falar aqui para vocês é que após o cumprimento dessa medida socioeducativa, a infratora terá seu réu primário reestabelecido. É isso mesmo. Resumindo, após a maioridade, não constará nenhum crime em seu histórico. Já Leandro responderá por homicídio qualificado porque o recurso que ele utilizou tornou impossível a defesa da vítima, já que Flávia foi imobilizada e as estocadas foram todas pelas costas.
Ele responderá também por corrupção de menores e ocultação de cadáver. E caso a materialidade seja comprovada, Leandro poderá responder por mais crimes em outro inquérito. Crimes esses que envolvem violação de vulnerável, já que Mi tinha apenas 13 anos. O delegado responsável pelo caso, Tiago Prado, destacou a frieza da filha da vítima durante o depoimento, que em momento algum se mostrou arrependida. E, na verdade, seu único arrependimento até agora tem a ver com as coisas que ela irá perder enquanto estiver detida, que vocês sabem que não será muito tempo. Inclusive, em uma declaração breve sobre um possível arrependimento, a garota disse o seguinte: "Estou me sentindo mal, tinha um futuro pela frente e destruí tudo isso." Enquanto Leandro afirmou: Não, sempre eu fui um menino de boa, trabalhador. Pegado, mas só que isso daí foi cabeça quente, né? Também aí tô muito arrependido, não me queria. Eu prometeu minha vida de boa, saiu, né? Agora foi uma sossego. Resumindo, gente, não se arrepende. A Polícia Civil ainda não divulgou informações sobre como a família reagiu ao desaparecimento. Na verdade, se alguém percebeu o fato e registrou alguma queixa sobre o desaparecimento. Após a ciência do que aconteceu, a mãe de Flávia, Dona Geni, expressou sua dor e indignação ao reconhecer o corpo da filha, chamando o responsável de monstro, o que é o mínimo. Já a irmã de Flávia, Landian, revelou que teve contato com ela em seu último dia de vida, mas depois ela foi bloqueada no WhatsApp, levando suspeitas de que não era sua irmã quem estava se comunicando. O pai da vítima também lamentou a perda, obviamente, e disse que era uma dor inexplicável. E eu não preciso nem falar que esse é um momento extremamente difícil para a família, que agora deve lidar com a perda de um ente querido e com o fato de que um dos membros de sua família estão envolvidos nisso. O que eu vou falar agora é preciso deixar bem claro que jamais tem por intenção de culpar a vítima, tá? Mas somente lançar os alertas de sempre, baseado nos casos que eu trago aqui para vocês. Assim, esse fato mais uma vez nos traz a discussão sobre até onde é válida algumas liberdades ou restrições para nossos filhos. Quando eu falo nossa é de forma geral, porque todo mundo sabe que eu não tenho filho, mas os filhos de vocês eu considero como os meus, porque eu não quero que nada de mal aconteça com eles. Mas falando sobre os fatos desse caso, eu não preciso nem falar que ficou claro que nesse caso ocorreram situações e escolhas problemáticas. Afinal, o ponto central do relacionamento gira em torno de uma garota de apenas 13 anos que tinha liberdade para levar para dentro de casa um homem adulto, aliás, para morar com a família. Eu sei que infelizmente essa é a realidade de muitas pessoas, apesar de não ser a minha, realidade de várias regiões do Brasil. Mas assim, eu acho importante falar sim que as fases sejam respeitadas. A primeira infância, a infância, a adolescência e a fase adulta. E a garota definitivamente não estava preparada para ter uma relação. Deixando claro, tá, gente, que eu não estou em momento nenhum aqui defendendo ninguém. Muito longe de mim. Mas assim, eu estou apontando um problema social que sim, pode ser gerido dentro de certos limites. Porque assim, crianças e adolescentes ainda não estão desenvolvidos emocionalmente, então não podem estar preparados para lidar com as complexidades, de um relacionamento com alguém muito mais velho, que provavelmente será a pessoa dominadora da relação, fazendo com que a outra parte seja mais flexível e acabe cedendo a coisas que chegam a ser fora do comum. Sem falar que nesse caso a gente está tratando de um crime, pois segundo o nosso ordenamento jurídico brasileiro, qualquer relação ou ato libidinoso entre um adulto e um menor de 14 anos é considerado violação de vulnerável, independentemente de consentimento da vítima. A legislação entende que menores de 14 anos não têm capacidade de consentimento, portanto, mesmo que haja esse, a lei considera que a vítima não tem maturidade suficiente para essa decisão. Então, é crime. E eu não preciso nem dizer aqui para vocês que amar também é dizer não. Quem sabe, se no começo a Flávia tivesse dito os nãos necessários, a história, o final dessa história, não teria sido diferente, né? E assim,
Eu não preciso nem dizer que em Alagoas todos estão em estado de choque e indignados com o fato. A comunidade local e a sociedade em geral ficaram abaladas com os fatos e a participação da filha menor. As autoridades continuam com a investigação para esclarecer todos os detalhes que faltam ser esclarecidos e garantir que a justiça, sim, seja feita. Então, gente, assim que a gente tiver um julgamento e em caso de novidades substanciais, a gente vai ter sim um novo vídeo. Caso não, sejam só as sentenças, eu atualizarei vocês através da comunidade e pelo comentário fixado aqui nesse vídeo, tá bom? Eu fico por aqui, eu agradeço a companhia de vocês e vamos deixar os coraçõezinhos para Flávia, para que ela possa ter uma passagem muito boa, né? Porque eu tenho certeza que ela está precisando de toda a energia positiva e orações de todos nós. Fica aqui meu muito obrigada e até o próximo Fato Sinistro.